Pessoas vão, pessoas tocam. Ele falou que ele viu o batismo da avó dele, não foi isso, Ney? Tua avó? E que essa semente foi plantada pelo Senhor no coração dele e está aqui hoje disso, Ney. Está lá no sertão, também semeando em nome do Senhor. Ney e Suênia, Bianca quis vir ser batizada aqui, pediu para ser batizada aqui. E eu me alegro porque quando eu estava ali, eu vi a minha filha Mariana muito emocionada. E ela tremia, ela estava eufórica, quase chorando. E filmou o batismo de Bianca. E quando o Ney falou que ele viu a avó dele ser batizada e aquela semente foi plantada, talvez tenha sido por isso que o Senhor fez Bianca querer ser batizada aqui. Assim eu vejo, não estou dizendo que é, mas o Senhor move o mundo ao seu favor. Assim eu vejo. Obrigado, viu, Ney? Queridos, eu queria convidar vocês para a gente ler o que está escrito no livro de João, no capítulo 6, e a gente vai ler do versículo 26 ao 35. E antes de ler isso, eu queria dizer um porquê que eu gostaria de ler isso, né? O que foi que moveu algumas situações eu tenho visto, e o Senhor falou através dessa palavra para mim, sobre eu vejo muita coisa, eu vejo muita gente procurando Jesus. Eu vejo muita gente falando de Jesus, eu vejo muitas igrejas lotadas, gente, e quando você vai querendo uma palavra, querendo a profecia, eu vejo muita gente querendo as técnicas de Deus, tá? Mas uma coisa me incomoda muito. Eu vejo cursos sendo vendidos dizendo assim, princípios judaicos cristãos. Eu vejo cursos financeiros, tem curso financeiro que fala assim, aprenda como judeu cuida das finanças. Eu vejo muita gente ensinando técnicas, eu vejo muita gente enchendo auditórios, eu vejo muita gente enchendo até a igreja. Ensinando técnicas. E tem tido sucesso, porque tem muita gente atrás de técnicas e de frutos. Tá? E eu vou ler com vocês e depois eu vou dizer um título que eu, pessoalmente, dei a essa ministração. Mas antes eu queria convidar você para a gente ler, a partir do 26. Eu estou, Samuel, na Nova Almeida Atualizada, se puder botar, eu vou ler aqui pela minha Bíblia. No 25, antes um pouquinho, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Eu poderia parar por aqui, mas eu continuo, porque então lhe perguntaram, no 28, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Senhor, graças eu te dou, Pai, por essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. Graças te dou pelo privilégio de estar aqui, Pai, diante do teu povo, diante da tua igreja, ser usado pelo Senhor. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor me aceite como oferta do Senhor, ao Senhor, e que o Senhor me use para falar com cada coração aqui hoje.
e que a tua verdade seja dita. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu diria, essa ministração, eu coloquei uma indagação, uma interrogação como título. O que você busca em Jesus? Como eu falei, eu vejo muita gente buscando Jesus. Muita gente. Muita gente. E aqui, Jesus fala exatamente sobre uma multidão que o procurava. Eu quero contar o contexto do que aconteceu até chegar esse momento em que Jesus os atende e fala com eles assim. Jesus, só para lembrar, ele estava à margem do mar da Galileia e, naquele momento, uma multidão estava lá querendo ouvi-lo, né? E eles descobriram que não tinha, já estava ficando tarde, era afastado e não tinha como dar de comer para aquele povo. E Jesus, os discípulos, alguns discípulos, por que a gente vai dar? 200 denários não vai dar para comprar pão para todo mundo, tinha 5.000 homens. Tá? E Jesus pergunta o que tem, e uns falam, não, tem 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo lembra dessa verdade, e Jesus pede isso, parte e manda distribuir, e ainda sobram 12 cestos. Jesus multiplicou. Só que Jesus saiu a orar e pediu que os discípulos fossem para o outro lado do mar da Galileia, né? E ele saiu para orar. Todos lembram disso. Jesus, depois, já tarde, os discípulos já estavam a quase 6 quilômetros no mar, fala 30 estádios, se colocarmos a 200 metros vai dar 6.000. E Jesus, que muito, muito ama os discípulos e sempre quer estar com ele, vai andando sobre as águas. Vocês lembram disso? Eles se assustam, pensam que é um fantasma, enfim, entra no barco, vai para outra margem. E só que uma turma, no outro dia de manhã, correu lá para aquele lugar de novo. Não, o lugar da multiplicação dos pães. E lá não acharam Jesus. E ficaram sabendo que um barco saiu, mas que Jesus não estava, mas eles resolveram seguir para o outro lado e foram até a outra margem, onde Jesus já estava. A multidão procura Jesus no lugar da multiplicação. Eu dei um nome aqui, a multidão fez uma romaria. Talvez esse nome seja mais conhecido. Ao lugar onde houve um milagre. A multidão encontra Jesus e o indaga. Né? Isso tudo ocorreu do versículo 1 ao 14, 17 a 21, versículo 23, e aqui agora há uma indagação, que é no versículo 25, que Samuel vai colocar aí, que eu li para vocês. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eu vou usar fala de meu filho Arthur, pequenininho, que esses dias ele assistindo um filme, ele viu alguém dar uma exortada, e ele falou assim, eita lapada seca. Engraçado, né? Eu também sorri muito. Mas eu gostei da percepção do meu filho. Pequenininho, de 8 anos. E eu escrevi aqui, Jesus dá uma lapada seca agora. Ele chega aí no versículo 26, Samuel vai botar, Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa é a lapada. Queridos, Jesus, no versículo 27, fala com eles, tem uma jornada diferente. Eu tenho algo diferente para vocês. E o 27 diz, trabalham não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. O que é isso? Os mais jovens não vão entender. Mas, naquela época, os reis, quando eles iam ditar um decreto ou mandar algum documento oficial, eles tinham um anel selo que eles pegavam e o selo era derretido e carimbava aquele selo com anel. Aquilo significava a autenticidade daquela carta, daquele documento, daquela correspondência. Hoje, para vocês terem uma ideia, os jovens, hoje isso é o reconhecer firma. Você faz um documento jurídico,
aí tem que reconhecer a firma e às vezes até autenticar, né? É mais ou menos isso. Deus está dizendo que o Pai o confirmou com o seu selo. Queridos, interessante. Muitos buscam Jesus, muitos querem coisas. Muitos querem até milagres. Normal. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em querer milagres. Mas aqui a multidão procura milagres. Para quê? Para resolver suas demandas. Até aí tudo bem, tudo certo. Todo mundo tem demanda. Só que, quando Jesus fala uma verdade, ele sem graça, a multidão agora ajuda Jesus. A multidão pede sinais para crerem. Olha o que está no versículo 30, Samuel. Então eles disseram: que sinais o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? E aí ele cita um exemplo de um sinal que houve no deserto, quando eles fugiam do Egito para... Fugiam não, quando eles migravam do Egito para Nova Canaã. Só que Jesus responde, versículo 32 ao 33, Samuel, diz assim: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E no versículo 35 ele fecha. Queridos, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Opa! Agora o negócio ficou sério. Agora está sério. Eles pediram sinais, eles lembraram dos milagres que foram feitos, e Jesus é o quê? Jesus. O que são milagres? Eu queria perguntar a você. O que são milagres? Talvez você entenda a solução. Sim, é a solução. Mas eu quero chamar você para ir além disso. Milagres são sinais. São sinais. Muitos entenderam os sinais. Quem se lembra, João Batista entendeu o sinal. Quem se lembra, João Batista ou Elias, aquele que anunciaria o Messias, veio, como está escrito na palavra, uma voz clama no deserto. João Batista. João Batista está lá batizando, lá vem Jesus e pede para batizar. Ele acha até indigno de fazê-lo, né? Mas João Batista reconhece e vê o sinal. Vem sobre ele, o que vem sobre Jesus? O Espírito. Ele é batizado e depois vem sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Olha o sinal que João entendeu. A sensibilidade de João ainda permitiu ouvir a voz de Deus que dizia: esse é o meu filho, que me comprazo. Está lá escrito no livro de Lucas, no capítulo 3, do versículo 21 ao 22, Samuel vai botar para mim. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrada. João viu o sinal. André ouviu o que João disse a ele. Esse é o Cordeiro. André ouviu. Está lá escrito, João 1,40. Bota aí, Samuel. André, o irmão de Simão e Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Esse André deve ter corrido, chegou para o irmão Simão, Pedro. Simão, eu conheci o cara. Eu já estou curtindo ele no Instagram e na rede social, no Facebook. Meu amigo, porque no Facebook, né, curtiu é amigo, né? Negócio pé duro, retado. E eu creio que André deve ter contado para Simão. Só que não para por aí. Pedro, chamado por André para ver Jesus, presenciou o quê? Um sinal. Que sinal? O milagre da pesca. Mateus 4,18, caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Lucas 5, eu vou ler o 4, 6 e 8. Você vai pular para mim, tá, Samu? Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Simão dá uma indagada, não acredita, porque ele passou a noite pescando, não pegou nada, mas vai, obedece porque era o mestre que estava falando. O próximo, Samuel. Fazendo isso, lançou a rede, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. E o 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pedro entendeu o sinal do Messias. Queridos, não vou parar por aí. João Batista mandou perguntar a Jesus. João Batista, ouvindo tudo o que estava acontecendo, pegou os discípulos. Galera, vai lá, corre. Vai lá e faz uma pergunta para Jesus. Faz uma pergunta. Lucas 7, 20 até o 22. Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou. Prestem atenção. Ele recebe a pergunta e na mesma hora Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus respondeu àqueles discípulos: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João conhecia o que estava escrito lá em Isaías. Isaías 35, eu acho que é 35, do 5 ao 6. Gente, João entendeu o sinal. Ele viu o Espírito cair sobre aquele homem, descer sobre aquele homem. Ele sabia que era o Messias, o Salvador. Em algum momento, não sei porquê, ele teve uma dúvida, manda os discípulos. Aquilo talvez tenha sido para que os discípulos entendessem algo. Os discípulos foram lá e viram os milagres acontecendo. E Jesus chega e não dá uma resposta direta para João. Ele manda o recado que está lá em Isaías 35, porque João conhecia a palavra. João era cheio do Senhor, João era temente ao Senhor, e ele era o anunciador. Isaías também anunciou em 35:5. Eu vou ler do 5 ao 6. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão com as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Queridos, sinais. Você ainda precisa de sinal para crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu não preciso de mais nada. Eu tive tanta certeza, queridos, há um tempo, que eu fiz assim como você, Marcos e Bia. Eu me rendi e eu quis morrer. Não de depressão, mas de alegria. Morrer ali. Ser sepultado, batizado nas águas. Aqui deve ter alguns que ainda não tomaram essa decisão. Se você precisa ainda de mais um milagre para entender o sinal de Deus na tua vida, talvez seja eu, não sei. Talvez seja a Bia. Minha filha entendeu o sinal. Eu não sei o que você precisa. Ou como o Cláudio falou, semana retrasada, talvez alguma cordinha medíocre te prende. Ou como o Wellington falou, ou foi Cláudio, já não lembro, é tanta palavra linda que a gente recebe aqui. Talvez você não entendeu esse tesouro. Queridos, Ele te ama. Queridos, eu não preciso nem pregar mais nada. Eu ainda tinha muita coisa escrita.
Mas eu vou só listar. Muitos viram os sinais. Muitos experimentaram dos sinais. Aquela mulher samaritana, ela ia ao poço meio-dia no sol, porque ela era pecadora, com medo de tomar pedrada, porque ela era adúltera. Então ela ia quando ninguém ia, um sol quente, a pino. Eu acho que o desejo maior dela era não precisar mais ir naquela hora. Ela encontra Jesus naquele poço. Jesus pede uma água, puxa um papinho com ela, mandou um direct no Instagram. Ela entendeu, começou a conversar. Jesus pede a água, ela fala da água que tem que vir. Aí Jesus fala, essa água você bebe, volta a ter sede. Se beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais terá sede. Ela acha estranho, porque ele conversando com a samaritana, um judeu. Mas Jesus diz verdade sobre a vida dela. E ela agora reconhece o Messias. Porque, desculpa, falou tudo sobre a vida dela. Ela poderia muito bem pedir, Senhor, eu queria só vir pegar essa água e não sofrer tanto, porque o povo me dá pedrada, né? Eu sou uma pecadora. Ela poderia pedir, Jesus pode fazer todo milagre, ele pode fazer tudo, ele abre até o mar. Mas não. Ela se alegrou tanto que ela encontrou o Messias, que ela saiu e foi gritando. Agora não tem mais vergonha. Saiu e foi gritando. Eu encontrei o Messias. Ele disse tudo que eu sei, que eu sou. Pois é. O povo de Israel no deserto viu muitos sinais. Alguns creram, outros não. Os que creram foram salvos. Os que não creram morreram de picada de cobra. A terra abriu, caíram dentro. Foram mortos em guerras, em batalhas que não foi do Senhor. Queridos, esse é o Deus do milagre. Ele esteve com Adão, ele andou com Enoque, ele instruiu e ajudou Noé, ele fez Abraão, o pai da fé, ele esteve com José, ele fez companhia a Davi e Salomão, ele esteve com os profetas, mas mataram os profetas. Não queira matar a mim, nem os presbíteros, nem os líderes dessa comunidade. Porque essa história está registrada. Eles mataram os profetas. Milagres aconteciam no meio daquele povo. Eles presenciaram coisas que até você hoje tem dificuldade de entender como Deus fez no deserto. Abriu um mar, reteve um rio, represou um rio na cheia. Talvez você tenha até dificuldade de entender isso, mas ele fez. Só que mataram os profetas e o Senhor sumiu por 400 anos, calou-se. 400 anos aquele povo não viu mais milagre, não viu mais nada. Depois de 400 anos, sabe o que acontece? Volta a acontecer milagre. Primeiro, uma virgem engravida do Espírito. Nasce Jesus, o Messias, o Salvador. Agora os milagres voltam a acontecer, como Isaías já tinha anunciado. Então ele resolveu vir à terra, andar no meio de nós, e deram o nome Emanuel, Deus conosco. Revelou-se, decidiu algo que agora só depende de você. Ele decidiu habitar em você. Ele quer habitar em você. Abre aí, Samuel, João 14, 16, 17. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Querido, milagres são sinais de Deus que apontaram para Jesus. E como eu falei para vocês, se você precisa de mais algum milagre, eu vou dizer, eu sou o milagre, porque eu nasci morto. Quem me conhece sabe minha história. Eu nasci morto e o Senhor me ressuscitou. Eu não nasci apenas morto, eu nasci rejeitado. Porque o médico pediu para meu pai escolher. Ou salva a mãe ou salva o filho. Salvou a mãe, óbvio. Mas isso é uma rejeição para um bebê. Mas o Senhor foi lá, quando me lavavam para enterrar, me ressuscitou. 49 anos atrás. Eu tenho 49 anos, gente.
Isso aconteceu há 49 anos atrás. Talvez este milagre. E este milagre, eu vou dizer uma coisa, este milagre foi o que me trouxe até aqui. Porque o Senhor, quando eu estava lendo o livro de José, Ele me lembrou da minha história. E eu me entreguei a Ele. Esse foi o milagre que salvou minha vida. Esse foi o sinal que me mostrou e que tirou todas as minhas dúvidas de que Jesus Cristo me ama e queria me salvar. Meu casamento é um milagre. E vou dizer uma coisa. Você é um milagre. Você, Marcos, entendeu o sinal. Tua esposa entendeu o sinal. E a tua casa vai entender o sinal. Está ali aquele menino. Jesus te ama, tio. E você foi feito para Ele. Queridos, agora ouvindo o que você ouviu e vendo o que viu, eu repito o título. O que você busca em Jesus? Você quer só milagre? Ou você quer a presença daquele que faz todos os milagres? Queridos, a presença sustenta todos os milagres. Olha o que está escrito em João 6,35, que a gente leu aqui. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Existe uma vida eterna te esperando. Existe um Deus que te projetou para estar com Ele. Porque a presença garante salvação. Tá? Queridos, sinais você já viu. Jesus você conhece. Ou tem uma noção de quem seja. Mas quem é este? Assim como muitos, os discípulos, quando ele entrava no barco, que estava aquele ouriço todo, aquele alvoroço, os discípulos mesmo falaram, quando ele acalmou o mar e o vento, os discípulos falaram, quem é este que até o mar e o vento o obedecem? Eles entenderam outro sinal. O que ele faz? Tem até um Globo Repórter, o que ele faz, como ele vive, o que ele é. Mas é uma pergunta aqui. Quem é Jesus para você? Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que transforma qualquer circunstância em bênção. Qualquer circunstância. Não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje. Eu não sei. É uma doença? Não sei. Ele transforma em bênção. O ano passado, minha família foi acometida por doenças. Avó de Marina, câncer, processo, falecimento. Tive doença lá em casa, foi difícil. Tem coisas que eu não posso falar, tudo. Um dia, talvez, porque envolve terceiros, e os terceiros é quem tem que dizer. E, cara, estava pesado. Eu lembro que o pastor chegou para mim, olha o que é a presença. Discipulado, o pastor chegou para mim e leu que o Senhor não dá o fardo além do que eu posso suportar. E ele depois leu para mim, e ele mesmo gera o escape. Quando você achar que está pesado demais, ele vai dar um escape. Queridos, foi muita coisa em 2023. Quem me conhece em intimidade sabe o que foi. Lucas viveu muita coisa naquele processo de câncer. Meu sogro tem um processo para vencer. Foi tudo 2023. Mas o que eu resolvi? Confiar naquele que quer habitar em mim. E assim sendo, Ele transformou aquela circunstância em bênção. Ele me concedeu, Ele é aquele que te concede escapes. Eu finalizei o ano e quando me perguntaram o que eu tinha para dizer daquele ano, eu disse, foi difícil, mas foi o melhor ano da minha vida até aqui. Por que o melhor ano da minha vida até aqui? Porque eu vi os sinais da presença do Senhor comigo. Eu vi. Quem é Jesus? Aquele que não abandona, não te abandona nunca. Nunca.
te abandona. Você vê que ele andou sobre o mar, 6 quilômetros sobre o mar, mudou a natureza da água para que recebesse o peso dele, para estar com os discípulos dele. Quem é esse Jesus? Aquele que te compreende como ninguém. O mundo pode não te compreender, mas Jesus te compreende. Quem é Jesus? Aquele que abre portas onde não existem portas. Lembra do povo de Israel que, ao fugir do faraó, do exército, o faraó se deparou com o mar? Ele abriu o mar. Vai entender. Para abrir aquele mar deve ter dado um trabalho para Deus, queridos. Porque imagine, tira os peixes aí, corre para o lado esquerdo, corre para a direita, porque tem uma parede à esquerda, outra à direita. Corre para a direita, corre para a esquerda, os peixes, arruma tudo, tira tudo, mexeu na maré. Olha, a maré que estava alta vai ficar baixa, a que estava baixa vai ficar alta. Mexeu em tanta coisa só para salvar aquele povo. É isso que ele está fazendo por você. Jesus quer fazer isso por você. Jesus é aquele que age poderosamente para defender os seus. Tem uma música que a gente canta direto aqui, que é pautada no que está registrado na palavra. Ele ressuscita mortos. Ele dá vida. Ele faz de ossos soldados. Só para te defender. Ele move muita coisa. Para você ter uma ideia, para te defender, quem lembra, né? Josué mesmo pediu, né? Estava na batalha, não estava vencendo, ele falou lá em Josué 10, do 12 ao 14. Olha o que Deus fez, olha o que o Senhor fez. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. 12 ao 14. Passa o 13 aí. 12, desculpa. E na presença dos israelitas ele diz, Sol, detenha-se em Gibeão, e você, Lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se acrescentou a pôr-se por quase um dia. Esse Jesus para o tempo por você. Esse Jesus que é um lugar no seu coração. Um lugar, Mateus? Só um lugar? Não. Ele quer governar a sua vida. Esse que ama tanto, que você talvez não tenha noção do que seja esse amor. Queridos, permita que Jesus habite em seu coração. Sabe por quê? Porque eu sei que você tem aflição e circunstância. Mas o que eu proponho a você é se entregar, permitir que ele habite. Quem é ele, Mateus? Quem é ele? Aquele que esteve com José. Aquele que esteve no buraco com José, quando José foi lançado pelos irmãos. Aquele que caminhou com José, quando José foi vendido como escravo. Aquele que esteve com José na casa de Potifar, quando foi escravo de Potifar. Aquele que Potifar viu. Potifar não era de Israel, gente. Viu a Deus através de José, porque ele viu que Deus abençoava José. Ele confiou tudo a José, menos a esposa. E a esposa criou um problema para José e mentiu, acusando José de assédio. E o coitado do José foi para... Coitado não, o abençoado do José foi para a prisão. E está escrito, e o Senhor era com José na prisão. E o chefe da prisão confiou tudo para José. Por quê? Porque ele viu o Senhor em José. E o Senhor estava com José quando ele foi diante daquele faraó. Era tão forte a presença do Senhor em José, que o faraó, um ímpio, adorador de vários deuses, viu Deus e escolheu ele para ser o governador do Egito. Por que isso, gente? Só porque Deus precisava salvar o seu povo da fome que viria daqui a 7 anos. E José foi usado pelo Senhor para salvar Jacó e sua família, que eram ao todo 72 pessoas. Me corrija aí se eu estou com o número errado. 72. O Senhor moveu muita coisa para salvar o povo dele, de Israel. E ele está disposto
a mover o que for preciso para te salvar. Ele só quer que você permita. E eu vou convidar os meninos do louvor. Eu não sei qual louvor que vai tocar. Não sei. Mas eu reconheço os sinais que o Senhor me deu e deu a você. Hoje, o Senhor abriu os seus olhos para enxergar um sinal que Ele já havia mandado especificamente para você. Seja o sinal que te leve à conversão hoje, a entregar, a render, entregar. Eu quero me batizar porque eu quero ser desse Senhor Jesus. Ou seja, ou você que já é batizado, talvez hoje seja o dia também, que você que está procurando, está com angústias no coração, está com sofrimento, talvez você hoje esteja procurando uma solução, um milagre. Já conhece o Senhor, mas talvez seja hoje o dia de você também se entregar a esse, buscá-lo. Eu costumo dizer lá na empresa que eu trabalho, porque nesse mundo dos negócios eu vejo muitas justificativas sendo dadas, assim, como se fosse, os fins justificam os meios. Isso dói muito no meu coração, porque eu entendo que os meios justificam os fins. Eu entendo que toda jornada que o Senhor me coloca é porque Ele quer me ensinar algo, para que quando eu chegue no fim e conquiste a vitória, eu não me vanglorie, mas eu entenda que foi Ele que fez tudo aquilo por mim. Continuando nesse pensamento dos meios justificarem o fim, eu te chamo para que você reconheça que talvez esteja preocupado com os frutos, focado nos frutos. Mas eu queria te chamar para focar em outra coisa. O Senhor te chama para você focar na árvore que dá o fruto. Os frutos são os milagres, mas tem uma árvore que dá os frutos. E tem um Senhor que é o Senhor dos milagres. Eu quero te chamar hoje para que você decida focar na árvore. Focar na árvore. Para que você decida hoje habitar sob a árvore, porque ali embaixo nunca vai faltar fruto. E essa árvore que eu te chamo é a árvore da vida. Um dia o Senhor parou o sol e a lua. E hoje, aquela árvore está lá para ser sol e escudo, para te conceder favor e honra. Ele só quer a sua integridade. Ele só te quer inteiro. Inteiro. Porque inteiro Ele habitará em você. E habitando em você, sua vida nunca mais será a mesma. Pois Ele moverá o necessário. É hora de você vir para debaixo dessa árvore, porque o Senhor está falando agora. Venham a mim todos vocês que estejam cansados. Os meninos vão louvar. Eu vou chamar o pastor Cláudio aqui, meu amigo Cláudio, homem que também entendeu os sinais do Senhor. Cláudio, ele vai orar por essa igreja, mas ele quer orar por você. E eu queria te convidar a ficar de pé. Ser inteiro para o Senhor, ficar de pé. Ficar de pé. Porque hoje você está diante do Messias. Não sou eu, é o Messias. Que assim Ele esteja em mim e que você veja Ele. Que você entenda os sinais que te foram mostrados. Cláudio, nós temos aqui um presbitério maravilhoso, que ama Jesus e que está doido para ajudar o Senhor na obra dele de salvação da sua vida, de resolução dos seus problemas, sua saúde que possa estar ruim. Hoje o Senhor te chamou e Ele quer tocar em você. E Cláudio vai orar por você e os presbíteros vão interceder sobre você. Mas tudo depende de você ouvir
o bater na porta. Eis que o Senhor bate a sua porta. Aquele que abrir, ele entrará e ceará. Em nome de Jesus, assim eu termino e passo para Cláudia. Amém, Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Ouve esse louvor e recebe como uma oração. Cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Para a tua vida, amados. Ele morreu e ressuscitou. Eu queria que você que acredita nesse sinal, aleluia, que acredita que ele morreu por você, que o sangue dele te purifica de todo o pecado, vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui à frente que a gente vai orar por você. Aleluia, aleluia. Vem aqui à frente, amado. Enxergue esse sinal. A cruz de Cristo é um sinal tremendo e glorioso do poder de Deus. Aleluia, que salvou um povo, salvou uma nação, salvou você. Aleluia. Aleluia. Foi um sinal de dor. Foi um sinal de sofrimento. Que se chama o nosso Senhor crucificado no madeiro. Aleluia. 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 Foi o maior sinal de todos. Ele se entregou por nós. Ele levou sobre si as nossas dores, como Mateus falou em Isaías. Aleluia. Aleluia. Não tenham vergonha. Rasga a vergonha, joga fora, porque é o diabo que está fazendo isso com você. Rasga, joga no lixo. Ele não quer o seu bem. Quem quer o seu bem é Jesus. Se você tem vergonha de vir à frente, de entregar a sua vida, de apresentar aquilo que te aflige, jogue fora o lixo. Não ouça essa voz, porque Jesus quer abençoá-lo. Jesus quer conceder os seus milagres sobre a tua vida. Jesus quer te curar, Jesus quer te salvar, Jesus quer aliviar o peso. Assim te peço, não permita a vergonha ser desculpa para você não fazer o que Deus falou com você hoje. Os presbíteros vão tocar em sua cabeça. Quando eu vejo uma criança vir aqui na frente, duas crianças, gente, é muito lindo isso. Porque uma criança é pura, desprovida. Uma criança vem porque você não vem, porque você não entrega. Você que tem uma dúvida de entregar a sua vida ao Senhor, se batizar, crer, batizar, é hora de você jogar fora esse cordão sem valor que te prende.
Entregue-se. Ele te ama. Ele te ama. Ele morreu por ti. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele quer te dar uma nova história. E a partir de hoje está decretado pelo Senhor uma nova história para a tua vida. Receba essa verdade. Eu encontrei com um discípulo aqui um dia e achei essa discípula estava diferente. Eu comentei: você está muito mais bonito do que era. Ainda brinquei: o homem casado é mais bonito, a mulher casada é mais bonita. E essa pessoa falou para mim, e já era casada há muito tempo, ela falou assim: é porque esse ano eu verdadeiramente estou casada com meu marido. E a história dela tem mudado. O Senhor quer mudar a tua, mas só depende de você se permitir. São poucos passos. São poucos passos. E essa comunidade quer orar. Obrigado, Jesus amado. Obrigado pela verdade que o Senhor deixou escrito para nós. Obrigado, Pai, pela tua presença, por o Senhor continuar fazendo sinais no meio do teu povo. Obrigado pelo teu amor pela tua igreja, pelo teu amor pelas pessoas. Pai, ocupa no meu coração e no coração de cada um desses que estão aqui hoje, Pai, o teu trono, Senhor. Ocupe o lugar mais importante da vida deles e da minha. Reina sobre eles, Pai, e faça-nos enxergar as maravilhas que o Senhor tem reservado para esse teu povo. E que este povo seja usado pelo Senhor para novas vidas serem alcançadas, novas vidas serem entregues, serem salvas, serem libertas dos pesos do pecado, serem isentas do castigo do mal e receber da tua vida eterna. Em nome de Jesus, assim eu te peço, Pai. Amém, amém e amém. Louvor, encerramos a nossa noite. Você que veio pela primeira vez, procura teu discipulador, abre teu coração, fala: eu enxerguei o sinal, eu quero viver essa vida. Deus abençoe a todos. Aleluia.